Olá, boa tarde a todos. Dando início a sequência aí na nossa programação de hoje, temos aí a última palestra do dia, que vamos aí falar do assunto de investimentos ESG. E vamos ter aí como palestrantes a Luzia Hirata, o César Augusto Napp Cardoso da Silva, representando a Sicredi, a Luzia, o Santander, e o Vitor, que é consultor. Então, eu vou, nesse momento, apresentar eles aqui. A Luzia, ela é responsável pela área de ESG do Santander Asset, atuou em consultorias especializadas em sustentabilidade, PwC, resultante em BSD, e na gestora de Private Equity, Lucan, ativos reais. É engenheira química e tem mestrado em Economia e Finanças pelo INSPER. O César Augusto Napp Cardoso da Silva é formado em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul, iniciou sua carreira na área de tesouraria de empresas em 2008, com passagens por alguns family offices, e vem atuando desde 2011 no mercado como trader e analista de renda variável. Atua na Asset do Sicredi desde 2021, atualmente como analista de crédito privado. E temos o Vitor Leitão, que é consultor de investimentos, atua com RPPS há mais de 10 anos e está na linha de frente de trabalho, ministrando cursos e palestras, assim como no planejamento e execução de serviços de consultoria para mais de 200 clientes da Lema. Então, esse assunto que nós vamos tocar aí hoje é sobre o ESG, que são aí fundos de investimentos que estão investindo em empresas que promovem a sustentabilidade. O objetivo desses fundos é manter na gestão a importância de prezar por valores humanos e sociais cada vez maior. Então, agora, no momento, eu passo aí a palavra para a Luzia, que vai falar um pouco mais aí para a gente, abrir um leque para nós aí sobre esse assunto. Tá? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, eu tenho aqui uma apresentação para passar um pouquinho para vocês sobre os conceitos. É a outra. Sobre os conceitos, só para dar um pouquinho do histórico, eu trabalho no Santander já há algum tempo, sempre nesse assunto de sustentabilidade e aspectos ESG. O Santander Asset tem um fundo que se chama Fundo Ético, que ele existe já há bastante tempo, que integra esses aspectos ambientais, sociais e de governança. E hoje a gente tem outros produtos também aqui na nossa prateleira, considerando esses aspectos. Mas, antes disso, eu queria passar para vocês alguns conceitos, um pouquinho de como isso funciona no mercado. Posso passar aqui, né? Uhum. Aqui. Pronto, foi. Só para dar alguns dados para vocês, esse aqui é um número de uma organização que se chama PRI, que é Princípios para Investimento Responsável. O PRI também existe já há bastante tempo, desde 2004, 2005. E o PRI ele funciona muito com signatários. Então, signatários são investidores no mundo todo, né, que assumem alguns compromissos de princípios para investimentos responsáveis. E, a partir disso, o PRI acaba ajudando, né, apoiando esses investidores no mundo todo a disseminar esses conceitos, a trazer um pouquinho mais de informações de como fazer esse tipo de integração, porque todo mundo fala sobre isso, mas assim, o que exatamente a gente faz, né, no final do dia. Então, só para mostrar para vocês, o PRI aqui ele funciona com uma base de signatários, como eu comentei, e essa base de signatários ela cresceu significativamente aí nos últimos anos.
No Brasil, hoje, a gente tem 122 signatários, sendo que são 99 gestores de recursos, 15 fundos de pensão e 8 consultorias. Aqui no Brasil também a gente teve um crescimento bastante significativo de instituições que se tornaram signatárias, ou seja, que assumiram seus compromissos em relação a investimentos sustentáveis e responsáveis. Aqui, só para trazer alguns números para vocês, esse é um levantamento de uma instituição chamada Global Investment Sustainable Alliance. Então, eles fazem um levantamento no mundo todo, né, sobre como as gestoras, né, de recursos estão aplicando os conceitos de investimentos sustentáveis e responsáveis. Então, aqui, para dar um número, né, então, a Global Sustainable Alliance ele acaba levantando dados, né, principalmente de gestores na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, em toda aquela região. A gente ainda não tem dados para a América Latina. Os dados consolidados agora indicam que tem cerca de 35 trilhões de dólares em ativos sob gestão que, de alguma forma, incorporam esses aspectos ambientais, sociais e de governança, o que equivale, mais ou menos, a 36% do total de ativos sob gestão. Só para lembrar, esse é um dado de 2020. Né? A Global Sustainable Alliance ele faz esse levantamento a cada 2 anos, né? Então, a gente tem esse último levantamento em 2020, esse relatório foi publicado no início de 2021, mas, de lá para cá, esse cenário tem mudado bastante. Tá? Só para levantar um destaque, na Europa, se vocês forem ver, esse número ele passou de 14 trilhões de dólares para 12 entre 2018 e 2020. Significa que diminuiu o número, né, de ativos sob gestão que incorporam. Diminuir tem uma razão. A Europa passou a regular muito mais esses critérios, passou a ser muito mais crítica, e aí houve uma reavaliação, né, de todos esses ativos que estão considerando esses aspectos. Então, a Europa passou por um processo de aplicar um maior rigor, né, nesses critérios, e é um pouco do que a gente está observando no mercado no mundo todo. Tá? Um pouquinho mais de rigor, um pouquinho mais de explicação sobre o que é, de fato, né, investimentos ESG. Até porque, muitas vezes, o cliente final, né, quem está comprando esse tipo de produto, não sabe necessariamente o que está sendo incorporado. Então, as regras estão sendo desenvolvidas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, para que esses critérios fiquem muito mais claros e objetivos. Por que isso? A gente tem aqui o tal do greenwashing, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas o greenwashing ele resume basicamente, né, as práticas ou atitudes de empresas e gestores de recursos, investidores, né, em exagerar um pouco no seu discurso em relação a como aplica a incorporação desses critérios. Então, é quando você fala muito mais do que faz na prática. Tá? E essas ações de greenwashing, né, ou essa prática de você falar muito mais, ou dizer que incorpora, quando, na verdade, você está incorporando mais ou menos ali na sua tomada de decisão de investimentos, acabou levando aqui a um caso bastante grave, bem recente, que aconteceu na Europa, que a gestora do Deutsche, né, foi acusada de fazer greenwashing, e o CEO teve que até renunciar, teve uma batida da polícia, algumas pessoas foram presas. Então, assim, levantou uma luz vermelha na Europa, né, de, olha, não podemos fazer greenwashing, temos que levar muito a sério, né, essa incorporação desses aspectos. A gente não pode simplesmente dizer que tem um produto que incorpora, fazer mais ou menos, né, empacotar isso como um fundo diferenciado, quando, na verdade, a diferenciação dele não é tão significativa assim. Então, esse aqui foi um case muito emblemático, eu acho que fez com que muitos gestores de recursos se preocupassem muito em como realmente vão incorporar, e, por outro lado, fez com que os reguladores também passassem a olhar muito mais para isso. Então, nos Estados Unidos, a SEC está aprovando algumas novas regras para fundos ESG. Na Europa, isso já está acontecendo há bastante tempo, né? Como eu falei, de 2018 para 2020, o volume de recursos reduziu, porque ela está sendo muito mais restritiva e está muito mais preocupada, né, em como evitar o greenwashing. Como isso está acontecendo aqui no Brasil? Né? A Anbima está estabelecendo regras para a autorregulação, né? O regulador ainda não tem regras, né, 100% aplicáveis, mas esse é um processo que vai acontecer.
eventualmente, mas a Ambima definiu algumas regras para classificação de fundos, né, de investimentos sustentáveis, é o que leva o sufixo IS. Aí eu não sei se também vocês acompanharam aí nos noticiários, né, mas a Ambima definiu as regras aí ao longo dos últimos anos, e há umas 2 semanas atrás ela publicou a lista dos fundos, né, que podem ser caracterizados como IS, e ela foi bastante criticada, porque muita gente entendeu que não necessariamente esses fundos estão aplicando corretamente, né, ou incorporando adequadamente, né, e aí dando alguma margem para ter greenwashing também, tá? Mas esse é um assunto que vai se desenrolar ao longo aí dos próximos meses, com certeza. As regras vão ser aprimoradas. Eu acho que o mercado está muito atento para isso e cobrando de fato, né? E eu entendo que o regulador e o autorregulador, no caso a Ambima aqui no Brasil, vão caminhar para ter critérios bem específicos em relação a isso. E aí eu queria trazer um dado para vocês, que foi até mesmo de uma pesquisa que a Ambima fez aí no último ano. Tá? Foi uma pesquisa para mapear, né, o retrato da sustentabilidade no mercado de capitais. Ela fez uma pesquisa com todos os seus associados, incluiu também os gestores de private equity, e foi um levantamento muito detalhado, considerando dois aspectos, um mais qualitativo e um quantitativo. A primeira etapa, né, dessa análise qualitativa foi feita por uma consultoria estratégica chamada Na Rua, no qual ela encaminhou, né, um pacote para alguns gestores, e foi bem interessante, porque eles mandaram um pacote em papel mesmo, para os gestores colocarem a mão na massa, então, para escrever no papel, para mostrar um pouquinho o que entendia ser sustentabilidade, como é que ele poderia incorporar esses temas, né? E aí, a partir desse resultado, o Na Rua propôs, né, alguns perfis, né, de gestores em relação à sua aplicação das práticas ESG. E aí o que eles concluíram, né, que boa parte do perfil, ou seja, 67% do mercado, ele ainda está distante, né, ou ele ainda está num estágio de início de incorporação desses aspectos. Tá? Então, hoje, a gente tem um mercado de gestores de recursos, né, que está muito interessado nesse tema, mas que ainda está começando ou está entendendo um pouco como fazer a incorporação desses critérios. E aí algumas conclusões, né? A maioria das instituições eles atribuíram uma relevância, né, considerável em relação à importância de incorporar esses critérios, esses fatores, né? A sustentabilidade é um termo ainda, né, que não tem uma compreensão uniforme, homogênea, bem como, né, essa sigla aí do ESG. Né? Então, assim, o entendimento ainda é muito disperso. Né? Você ainda não tem, dentro do mercado, um entendimento comum entre todos os gestores. Né? Então, para vocês terem uma ideia, alguns gestores entendem que o ESG, incorporar o ESG ou as práticas de sustentabilidade, está focado nas práticas internas. Então, se está fazendo uma reciclagem de papel, se está evitando o consumo de plásticos, se está reduzindo o consumo de água. E outras gestoras, por outro lado, entendem que incorporar esses temas ele está muito ligado à estratégia de negócios, ou seja, a definição de produtos que considerem esses aspectos, né, o posicionamento diante, né, do mercado, né, de estar à frente, né, de ter ações, né, para incorporar esses aspectos, seja por meio de uma estrutura de governança dedicada para isso, seja por meio de definição de políticas de investimentos responsáveis, ter metodologias de análise adequadas, enfim. Né, a gente tem 2 extremos aí dentro desses perfis que a pesquisa da Ambima nos colocou. E aí um outro ponto também muito importante, né, que o fato da pandemia, né, ela acabou exacerbando um pouco esse mercado, né, então houve uma euforia bastante grande aí nos últimos anos em relação a isso. O fluxo, né, de recursos para fundos de investimentos sustentáveis cresceu significativamente, especialmente na Europa. E hoje a gente está observando uma certa acomodação desses fluxos, né, por conta de todas essas razões que eu comentei para vocês. Né? Então, da preocupação com o greenwashing, da falta de entendimento, né, de ter um entendimento comum em como aplicar esses critérios. E aí, nessa pesquisa também, né, a Ambima ponderou aqui quais são os principais fatores, né, considerados do ponto de vista ambiental, social e de governança.
Então, assim, governança é um tema que está muito mais presente na análise de investimentos, né? Então, estruturas de conselho de administração, políticas, né, da empresa, como ela está estruturando, né, considerando remuneração, né, dos seus executivos. Então, esses são temas que estão muito mais no dia a dia. Os aspectos ambientais estão começando a ser incorporados, né? Então, aspectos relacionados, por exemplo, à emissão de gases de efeito estufa, que estão em impacto, né, na questão de mudanças do clima, é um tema que também está emergindo bastante, fora todos os outros controles ambientais, principalmente de setores que são mais críticos, né, em relação ao consumo de recursos, a gestão de água, a gestão de resíduos, enfim, são temas que são um pouquinho mais objetivos. O grande desafio realmente está nos aspectos sociais, porque você tem uma gama muito grande de informações, né, e ainda tem poucos parâmetros objetivos para poder fazer uma análise mais assertiva e mais adequada do ponto de vista de investimentos. Então, a gente tem um desafio grande aí em como entender e como incorporar esses aspectos também. Aí, aqui algumas tendências, né, que essa própria Ambima tem identificado, né, como eu falei, a autorregulação definida pela Ambima, né, ela está seguindo tendências, né, globais, e aqui a gente está olhando, né, especificamente para fundos, né, que estão incorporando esses aspectos, e aqui ela dá algumas informações muito importantes, né? Por exemplo, né, assegurar a consistência dos compromissos, né, evitar o tal do greenwashing. Então, o que você se compromete e o que você faz de fato, né? E a gente tem visto não só empresas, mas gestoras aí assumindo milhares de compromissos em relação à sustentabilidade, mas assim, o que vai acontecer, né? Você vai ter metas específicas. Como é que você vai buscar atender essas metas aí nos próximos anos? Então, esse é um ponto bastante importante. Usar métricas e indicadores, né, para medir o desempenho e os resultados ao longo do tempo. Isso é um fator muito importante. Então, além das métricas de retorno, né, de risco, né, dos fundos, na gestão dos fundos, ter também métricas em relação ao desempenho ASG. Adotar ações continuadas de diligência e engajamento, esse é um fator bastante importante também, porque a gente sabe que no mercado de capitais, né, quando você vai destinar recursos que estão olhando para empresas, tanto em compra e venda de ações, como para crédito privado, a gente sabe que muitas empresas ainda não têm, né, boas práticas ou podem melhorar as suas práticas, né? E aí, nesse aspecto, os gestores de recursos, os investidores, têm um papel muito importante, né, de cobrar as empresas e de direcionar, né, essas companhias para que elas tenham melhores práticas de gestão em relação à sustentabilidade. Tá? Então, essa questão de engajamento, né, e diligência por parte dos gestores de recursos é algo bastante importante. Ter metodologias, né, para poder fazer essa análise. Hoje, a gente tem uma série de metodologias, né, que dão notas para as empresas em relação ao seu desempenho ESG. Essas metodologias elas podem ser de terceiros, você pode comprar, mas a Ambima sempre recomenda, né, que os gestores consigam entender o que está sendo incorporado. Tá? Ainda não simplesmente comprar ali o resultado de um terceiro, que me dá lá as notas das empresas, mas também de entender o que é esse resultado e, eventualmente, até ter uma metodologia própria de análise. Tá? Identificar a limitação dessas metodologias, porque a gente sabe que existem muitas, né? Então, o exemplo que eu comentei para vocês, indicadores sociais, eles são muito difíceis de mensurar e de você ter uma análise bastante objetiva. Esse é um desafio geral, porque a gente não tem, muitas vezes, informação suficiente, ou as informações não são comparáveis, né? Então, como é que você vai dizer que você tem uma metodologia que avalia, né, os aspectos sociais de um conjunto de empresas, né? Então, a gente está ainda evoluindo para isso, ainda estamos aperfeiçoando tanto as metodologias de análise quanto os padrões, né, das empresas reportarem esses dados. Então, a gente tem que ter muita ciência de quais são as limitações, né, dessas análises quando estão sendo feitas. Tá? E aí, um pouco do que não são, né, que não devem, né, o que a Ambima não recomenda, né, para a classificação e identificação desses fundos, né, é que tem ali uma prescrição, né, então, assim, olha, tem que fazer assim ou assado, né, então, os gestores eles têm uma liberdade bastante grande, né, para definir os seus próprios processos. Isso é bastante importante, porque a gente não tem ainda uma receita de bolo, né, que seja perfeita e adequada. Né. Também
percentuais de composição, isso foi um tema bastante discutido, né, na autorregulação da Anbima. Então, dizer assim, olha, tem que ter pelo menos 80% de ativos que tenham uma boa nota em relação ao seu desempenho ESG. Isso é uma coisa que a Anbima resolveu não incorporar, porque entende-se que é um processo, e definir números e parâmetros, nesse momento, não é o melhor caminho, né? Adotar o filtro negativo como uma única metodologia de incorporação desses aspectos. E aí eu vou explicar o que é esse tal de filtro negativo. É quando um gestor resolve excluir alguns setores ou empresas, porque eles podem estar, eventualmente, ligados a algum produto, né, que tenha um impacto negativo sobre os seus consumidores ou que esteja envolvido em alguma violação, por exemplo, a direitos humanos. Então, por exemplo, alguns fundos excluem setores como de tabaco, de bebidas alcoólicas, armamentos. Esses são os setores mais comuns, né, nos filtros de exclusão. Alguns excluem setores de carvão, porque o carvão contribui, né, significativamente para o impacto do clima. E aí você aplicar simplesmente esses filtros não é mais considerado um fundo que incorpora as questões ESG, né? A gente entende que os gestores têm que ir além disso, né? Os filtros de exclusão funcionaram bastante lá no passado, mas hoje a gente entende que está num estágio que só excluir não é o suficiente. Você realmente tem que procurar os melhores ativos que demonstrem um desempenho adequado em relação a esses aspectos, tá? Bom, além disso, né, as práticas aqui, né, que a Anbima vai adotar é de ter a consistência, né, entre o nome do fundo, o objetivo e a estratégia de investimentos. Então, para isso, existem regras bem específicas, né, de como os gestores têm que responder para o autorregulador para que ele possa, ali, de fato, ter ali uma classificação como um fundo de investimento sustentável, um fundo que incorpora esses aspectos, tá? Elaborar relatórios periódicos sobre a performance. Então, esse também é um outro aspecto que é indicado. E a transparência nos riscos e oportunidades específicos do fundo. Então, assim, basicamente, né, além de ter esses critérios muito bem definidos, um ponto muito importante é da transparência. Então, assim, dizer exatamente o que está sendo considerado, como isso está sendo feito, né, tem informações muito claras, né, para os seus clientes, para que ele não entenda quais são as limitações e quais são os ativos que podem ser incluídos em fundos de investimento sustentável. E aqui, só para falar um pouquinho da abordagem do Santander Asset, né, então, a gente é signatário do PRI desde 2008 aqui no Brasil e globalmente desde 2020. A gente tem aqui metodologias para acompanhar, né, a performance dos fundos, né, com rating, com notas ASG. A gente tem produtos, né, no mundo todo. Então, foi uma grande decisão, né, do Santander Asset como um todo, né, de ter produtos em todas as regiões. Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, a gente já tinha o fundo ético desde 2001. Mas a gente acabou, né, temos um fundo que é um fundo global, ESG também, que incorpora essas questões e investe em ativos no exterior. E a gente também tem os nossos processos aqui muito bem estruturados, especialmente em relação a esse tema de engajamento que eu comentei com vocês, né? Então, de ter um contato muito próximo com as empresas, né, e fazer esse trabalho aí de cobrá-las para que elas tenham um desempenho melhor do ponto de vista ESG, porque, consequentemente, isso implica num desempenho melhor dos nossos fundos também. Era isso. Obrigada. Bom, dando sequência, então, a gente passa a palavra para o César, que ele vai falar um pouco mais a respeito aí para a gente. Alô? Funcionando. Bom, pode passar mais um. Deixa eu passar aqui rapidinho. Vou fazer os meus 15 segundos de merchan, conforme a gente combinou aqui, mas acho que é importante só para contextualizar
quem que é a Scrediast, do que a gente faz, como a gente faz. Então, acho que os próprios números superlativos falam por si. Então, aqui a gente tem, a gente é a nona maior gestora de renda fixa do país, 15ª maior gestora, de maneira geral, do país, com mais de 60 bi sob gestão, que é um bom volume de ativos sob gestão. Historicamente, a Scrediast foi uma casa tradicionalmente de renda fixa, mas tem alguns outros produtos de multimercado e renda variável, a gente está crescendo bastante nisso. Não à toa, um dos nossos produtos mais recentes é justamente o Sicredi Ações Sustentáveis ESG FIA, que é um produto que a gente colocou de pé no final do ano passado, então já fechou os seus primeiros 6 meses aí. O nosso benchmark para esse produto foi o S&P B3 Brasil ESG, que, dentre outros tantos benchmarks que já existem no mercado, a gente olhou o índice de sustentabilidade da B3, esse foi o que mais deu fit, pelo universo investível, pela quantidade de empresas, pela própria metodologia que o índice já aplica para essas empresas e que a gente pode ter acesso, tem acesso de acordo com a parceria deles. Então, a gente fez essa escolha. Esse fundo tem como critério não ser um fundo de investimento passivo, ou seja, meu objetivo é superar este benchmark. Até julho ali a gente vem obtendo sucesso nessa estratégia. Mas, outra coisa que eu esqueci de falar, a gente tem o rating forte pela Fitch, e para a RPPS nós temos outros produtos também na grade, já muito conhecidos de vocês, o IRFM, IRFM1, são produtos que a gente já tem na grade há bastante tempo, são produtos muito premiados, acho que é o 3º ou 4º ano seguido que a gente ganha com o melhor IRFM, então é um pouquinho aí do que a gente vem tentando fazer do nosso esforço em colocar produtos de qualidade, principalmente voltados aqui no caso de RPPS. Acho que é isso. Hoje, acho que nem eu e nem a Luzia, a gente tem o objetivo aqui de sanar todas as dúvidas sobre esse assunto, tá? Porque eu acho que isso seria praticamente impossível, envolveria muitas horas ainda de discussão. Então, o meu objetivo aqui não é trazer todas as respostas, tá? Até porque esse assunto é um assunto novo, é um assunto em constante evolução. Então, a gente comentava um pouco antes ali da apresentação, a própria regulamentação em torno desse assunto, ela ainda está evoluindo. O Brasil está fazendo um bom andamento, principalmente nesses últimos 2 anos. Tem outros países, como o caso, por exemplo, da Europa, onde a Inglaterra tem feito um avanço muito maior, com muito mais antecedência nesse assunto, mas eu acho que ele, sem dúvida, não se esgota aqui. O que eu acho que a gente tem que fazer, quando a gente traz para a mesa investimento ESG, é tirar um pouco, desmistificar um pouco desse, é ambiental, é social, é governança. Beleza, é isso, mas é muito mais do que isso. E aqui a gente está falando de investimento ESG. É o que a gente está vendo, o que está acontecendo, como se faz dentro do mundo dos investimentos. ESG é muito mais do que isso. É como a gente estava brincando antes lá embaixo. É reciclar lixo, não pode reduzir o número de rejeitos plásticos e tudo mais. Então, assim, é isso, mas dentro de investimentos tem critérios muito específicos. Então, acho que vale a pena a gente diferenciar um pouquinho. Quando fala ESG dentro de investimento, a gente tem o que faz dentro de casa, mas também tem que conceituar claramente o que se faz e como que a gente aborda as empresas e o que as empresas fazem, que eu acho que essa é a parte mais importante do que a gente veio falar aqui. Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente pode responder, ou deveria buscar responder dentro do universo de investimentos ESG é: por que eu faço integração ESG? Por que se deve fazer integração ESG num investimento? Seja ele em ações, em crédito privado, por que eu faço isso? E a resposta, eu acho que a gente pode dividir ela em 2 caixas grandes, pelo menos essa, na minha cabeça isso funciona bem, que é: as empresas, de maneira geral, fazem seus planos plurianuais, pensam no negócio de maneira sustentável. Só que elas precisam pensar 5, 10, 20 anos à frente, às vezes. O fato de elas pensarem nesse ciclo muito longo coloca elas a pensar em ciclos que envolvem não só a própria natureza financeira da empresa, mas o ambiente em que ela vive. Então, a gente vai pensar num horizonte de tempo muito mais longo. Tá? Um horizonte de tempo muito mais longo, 10, 20 anos, é difícil de eu saber se vai ter Instagram, se vai ter Facebook, mas eu consigo ter uma ideia em outros pontos muito relevantes.
ou seja, qual que é o ambiente que essa empresa vai estar instalada. E aí eu volto muito para questões regulatórias, eu volto muito para questões ambientais. Então, a gente teve recentemente o Acordo de Paris, a COP26, todos esses assuntos vieram muito à tona, porque esse pensar o mundo daqui a 10, 20, 30 anos é justamente isso, é olhar para frente e pensar em como o ambiente vai estar. A empresa precisa pensar nisso no longo prazo, no ambiente que ela vai estar, na gestão, para que essa sustentabilidade no longo prazo seja obtida, digamos assim. Tá? Então, acho que, primeira coisa, pensei no longo prazo, eu preciso pensar em sustentabilidade. Quando eu olho para o longo prazo, eu penso em sustentabilidade. Então, essa é a primeira caixinha. Se a empresa pensa assim, eu, como gestor, como assessor, como investidor, preciso olhar também para essa caixinha e cobrar a empresa para que ela faça isso. Ou seja, eu tenho a segunda caixinha, que é o dever fiduciário enquanto investidor, enquanto gestor. Eu preciso estar atento se a empresa que eu estou investindo olha para este longo prazo. E eu tenho esse dever de cobrar esta empresa, de fazer com que ela pense na sustentabilidade de modo recorrente, que ela alinhe isso internamente, para que não haja um descasamento entre as coisas, senão o negócio dela não vai ser perene e o investimento, por consequência, não vai ser perene também. Então, eu coloquei só duas coisas aqui que trazem um pouco dessas duas caixinhas que eu coloquei. Esse relatório da ONU, que é o Who Cares Wins, que é o relatório mais famoso que a gente tem em relação a esse assunto, que foi onde surgiu o tema ESG, que é um relatório da ONU de 2004, onde foi cunhado esse termo. Então, ou seja, 2004, 2005, a gente está falando, são 20 anos para um negócio amadurecer, para que seja pensado nos próximos 10, 20, 30, 50 anos. Então, assim, realmente a gente ainda precisa evoluir bastante nesse assunto e colocar esse assunto cada vez mais em tema. Então, se de um lado eu tenho o arcabouço conceitual que surgiu a partir desse relatório, eu tenho o Fresh Field Report, que também é um relatório de um dos braços da ONU, mais voltado para finanças, que buscava quantificar, ou seja, trazer para a mesa os riscos que eu tenho ao não observar a sustentabilidade do negócio e como que isso gera valor no longo prazo. Então, acho que aqui é fundamental, é aqui que o investidor, o gestor, nós como gestores aqui precisamos olhar, que é como que a empresa gera valor minimiza riscos no longo prazo. Então, se ela não está fazendo isso direito, eu como gestor, como investidor, eu preciso de alguma maneira, com engajamento, com a exclusão, seja independente da estratégia que eu faço, eu preciso atentar à empresa que eu estou investindo, que ela precisa observar esses critérios de sustentabilidade no longo prazo. Então, acho que as duas coisas juntas formam esse que é o PRI, que a Luzia muito bem falou, que é a espinha dorsal do que a gente vem tendo hoje em dia em termos de investimentos ESG. Ou seja, eu uso o arcabouço do conceito ESG e mais o meu dever fiduciário de cobrar e atentar a empresa para que ela passe paulatinamente a adotar observações, métricas de sustentabilidade no longo prazo. Então, acho que essa mitigação de riscos aqui é muito importante e é por isso que a gente tem que fazer isso. Então, eu acho que esse assunto, só começando, por mais que a gente ainda veja ele muito no cantinho lá, às vezes a gente vê uma apresentação de empresas e aí deixa o slide do ESG por último. Tem um slidezinho aqui também do ESG que eu queria falar aqui, que a gente está fazendo A, B, C, D iniciativas. Eu acho que está ao contrário, acho que a gente precisa começar pelo ESG. Então, acho que isso vai tomar cada vez mais corpo, mais relevância. Obviamente, à medida que os gestores forem se aprofundando no tema, forem se especializando, hoje a gente tem muito pouca formação direta, específica sobre isso, então, acho que é crescente e isso deve melhorar ao longo do tempo. Então, busquei tentar colocar para vocês, na minha visão aqui, por que a gente faz isso. Acho que a Luzia já trouxe um pouquinho de pelo menos uma das estratégias que a gente usa para fazer isso e que podem ser utilizadas para fazer isso. O filtro negativo é disparado a mais comum delas. Na Europa, ainda a maior parte dos fundos de sustentabilidade
ainda existe com estratégias de filtros negativos, seja ele por critérios os mais diversos possíveis, porque por religião, enfim, existem ainda muitos fundos que têm esses critérios em função de religião, principalmente no Oriente Médio. Mas tem outros critérios que a gente usa hoje em dia para fazer gestão. Então, o filtro positivo, que obviamente é a antítese do filtro negativo, ou seja, eu escolho as melhores empresas que estão ranqueadas por essas empresas, tanto terceirizadas quanto dentro dos critérios internos de cada um dos gestores, para serem as minhas empresas investidas. Então, é natural. Acho que o investimento temático aqui é um investimento que está ganhando corpo também. Várias gestoras grandes já têm fundos dedicados, então, é um fundo que investe em alternativas de gestão de resíduos, água, hidrogênio verde, isso tem tomado bastante corpo. Aqui, vale mencionar, é um investimento direcionado, o nome já diz, ele é temático, então a gente precisa observar que a gente não vai comprar determinados setores ou papéis de empresas fora daquele escopo, que é óbvio, né? E investimento de impacto. Acho que aqui vale a pena fazer uma abertura aqui. O que é investimento de impacto? Eu vou buscar investir naquela empresa para que ela realmente... acho que vamos voltar um pouco atrás. Investimento ESG é muito diferente de filantropia, de dinheiro a fundo perdido, são coisas diferentes. Tá? O que a gente está colocando aqui para vocês hoje é tentar classificar, é trazer os critérios que gestores de mercado tentam aplicar para investimentos ESG, tá? E utilizar junto com a gestão. Filantropia é outra coisa. A filantropia ataca o curto prazo, tem que existir, é importante existir, porque se a gente fala de sustentabilidade, eu falo de longo prazo. Só que tem iniciativas que precisam de gestão de curto prazo. Então, a filantropia e investimentos de impacto geralmente atacam tem um resultado mais imediato. Mas o conceito, ele justamente busca o longo prazo. Então, sustentabilidade é mais voltado para o longo prazo. Investimento de impacto é isso. Então, às vezes, eu faço um investimento em uma determinada empresa, busco, junto ao management dessa empresa, uma ativação um pouco maior, um engajamento um pouco maior, que é uma das buscas que a gente tem na regulamentação que a Luzia comentou antes, para trazer efetivamente um impacto, uma mudança maior em um curto período de tempo dentro daquela empresa, daquele setor ou daquela atividade específica. Tá? Então, acho que só para classificar o que a gente vê hoje em termos de fundos direcionados, a maior parte está enquadrada dessa. Eu tenho outras que derivam dessas principais estratégias, mas a maior parte está enquadrada ou busca alguma coisa parecida com isso, às vezes mais de alguma. Tem filtro negativo, então eu não posso usar, por exemplo, lá no Sicredi a gente faz um blend de algumas coisas assim, a gente acha que tem critérios que fazem sentido dentro de cada uma dessas caixinhas. Então, a gente não opera ou não investe em empresas que não são signatários do Pacto Global da ONU, é um filtro negativo, mas eu também faço um critério, um rating interno, buscando mais o filtro positivo, ou seja, eu busco mais empresas que têm melhores avaliações, que têm melhores ratings, tanto internamente quanto dos gestores externos, das empresas externas que a gente consome os dados ESG. Então, é importante fazer isso. Essa diferenciação aqui em termos de estratégia na hora de que vocês buscarem o gestor de vocês. E para trazer, acho que é importante trazer casos práticos aqui, às vezes fica um pouco na teoria, esse assunto é muita teoria, tem um arcabouço teórico muito forte, mas acho que o exemplo prático hoje é importante. Então, eu trouxe reportagens do Valor, saiu umas 3 semanas atrás, só 2 em cada 10 empresas do IBRX detalham riscos ESG em seu balanço, que é aquilo que a Luzia também comentava mais cedo. As próprias empresas ainda não efetivamente publicam, controlam as suas métricas ESG. Então, assim, isso que a gente está falando da maioria das empresas, de empresas listadas. Controlar ou monitorar riscos ESG, querendo ou não, custa muito dinheiro. As empresas, nesse quesito, as empresas de capital aberto ou que já emitem dívida no mercado aberto, largam na frente, porque já tem uma área de relação com investidores, já fazem esse trabalho, já tem capital humano, já tem
valores despendidos para fazer esse tipo de controle. Então, se mesmo essas empresas de capital aberto ainda falham muito, a gente tem um caminho ainda bastante grande em fazer com que essas empresas comecem a reportar, abram cada vez mais esses indicadores, se atentem cada vez mais a fazer esses indicadores, não só para mostrar, e aí evitar o que a gente fala que é o greenwashing, não só para bonito, mas efetivamente para vincular. Uma das maneiras que a gente gosta que as empresas façam isso dentro da corporação é vincular essas métricas à remuneração do alto escalão do management, porque faz todo sentido. Se o cara não tem uma pressão financeira para isso, ele provavelmente vai deixar o slide do ESG por último e vai sobrepor esse assunto que deveria começar, deveria ser o primeiro, porque eu estou olhando para a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Então, acho que é um ponto aqui, a gente ainda precisa evoluir. Hoje, quando a gente faz análises lá, a gente ainda se depara, eu até coloquei ali, o relato integrado e o relatório de sustentabilidade. São a maior parte das empresas que faz divulgação de dados ESG hoje utilizam um desses dois relatórios. Eles são com padrões diferentes, então, às vezes, eu preciso que uma empresa faça o depara de um para o outro para poder tornar comparável cada um dos itens. Então, a gente tem um desafio extra quando a gente analisa as empresas lá, porque as empresas reportam em linguagens diferentes, em metodologias diferentes. Então, a gente ainda tem muito desafio nesse sentido, porque as próprias empresas se reportam em metodologias diferentes. Então, a gente não tem ainda uma unificação. Então, eu acho que é importante aqui que esse assunto evolua e as empresas passem a tomar cada vez mais corpo, cada vez mais noção do quão relevante é isso para o investidor, que, no final das contas, somos todos nós, né? Vamos lá. Esse ponto aqui eu trouxe sem ser muito maçante, mas vamos lá. As empresas têm que se dar conta da sustentabilidade, a regulamentação está evoluindo, só que a gente tem um fato muito importante, as coisas estão acontecendo. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de como isso ainda está em constante evolução. Então, a gente tem lá a resolução da CVM, que diz que, a partir do ano que vem, todas as empresas vão, além de poder escolher o relato integrado ou de sustentabilidade, como eu coloquei ali, fazer a divulgação de determinadas métricas ESG no formulário de referência. O formulário de referência, para quem nunca ouviu falar, ele é um dos mais importantes documentos que a empresa divulga. Geralmente, ele tem uma atualização pelo menos anual, mas ele é atualizado de maneira recorrente pelas empresas. É um relatório super extenso, às vezes tem 500, 600, 800 páginas, eu já vi relatório de formulário de referência. Então, ele é muito extenso, ele fala absolutamente tudo. Se alguém aqui gostaria de aprender sobre uma empresa, o formulário de referência é um dos pontos de partida para quem faz investimento, para quem quer entender do business, para quem quer entender quais são os riscos, está aqui. Se a gente está falando de riscos e integração ESG, é justamente isso, é trazer riscos que estão dentro de cada um dos 3 fatores e que não necessariamente se relacionam ou são materiais mais no longo prazo, eles precisam também constar em formulários oficiais divulgados pela empresa. Então, a resolução CVM vem nesse sentido. A partir do ano que vem, todas as empresas obrigadas a divulgar isso de maneira recorrente, atualizada, bonitinho, comparável. E, se não fazem determinado tipo de controle, aí tem que reportar por que não faz, que é o que eu coloquei ali do relate ou explique, que eu acho que é muito relevante isso, porque daí a gente tem uma ideia de por que tu não faz isso, onde é que tu quer chegar não controlando esse tipo de risco ou esse tipo de métrica. E mais 2 aqui de maneira mais anedotal, que é o Comitê de Pronunciamentos de Sustentabilidade. A gente sabe que tem o CPC, os CPCs, que são os Comitês de Pronunciamento Contábeis, que fazem a regulamentação, as normas contábeis de como as empresas devem tratar isso e como devem fazer a divulgação dos números efetivamente. Então, a gente tem 2 meses aí da criação dos comitês, do Comitê de Pronunciamento de Sustentabilidade, ou seja, isso está muito no início ainda. Ainda vai ter bastante coisa nesse sentido, a gente vai ver bastante evolução na maneira como as empresas divulgam, quais critérios elas vão adotar daqui para frente. Então, assim, quem faz gestão ESG, quem faz integração ESG, ainda vai ter bastante coisa, vai mudar bastante,
porque a própria regulamentação sobre esse assunto está acontecendo agora, ela é muito recente. Então, 2 meses para cá, não deu tempo do pessoal nem divulgar nada de novo ainda. E, de maneira também anedótica, como eu falei aqui, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, ele ficou 12 anos engavetado. Tá? Eu tenho a política de resíduos sólidos, que é o que eu preciso fazer, que daí a gente fala mais especificamente gestão de resíduos, aquela coisa toda, mas o como fazer, que é o plano, demorou 12 anos para sair em relação à política. Então, o que eu preciso fazer já estava publicado, mas o plano saiu só agora. Então, assim, mais uma regulamentação recente de como as empresas vão precisar tratar isso, de como os governos municipal, estadual e federal vão precisar tratar o assunto, e, obviamente, as empresas estão vinculadas a essa gestão pública, vão precisar recorrer a essa regulamentação para entender o que precisa ser feito. Então, eu acho que trouxe essas 3 aqui para a gente ter uma ideia de como as coisas ainda são bastante recentes, como a gente ainda vai ter bastante coisa acontecendo. Só voltando até no slide anterior, me lembrei de um case que a gente teve lá. Até eu comentei o case no almoço para vocês entenderem um pouquinho melhor como isso na prática afeta. Quando a gente faz a comparação de informações entre empresas, eu preciso comparar laranja com laranja, banana com banana, porque senão não faz sentido, por óbvio. E aí a gente estava fazendo análise de 2 bancos, não vou citar porque não faz diferença. O banco A publicava o seu NPS, que a maioria das pessoas conhece, Net Promoter Score, que é um indicador dentro da esfera social muito relevante, ou seja, como o cliente avalia o banco, como o cliente avalia a experiência com o banco, ou seja, é uma das notas mais importantes, gestão nossa, né? Isso varia de gestor para gestor, uma das notas mais importantes dentro dessa esfera que eu deveria avaliar. Então, o banco A publica informação, número absoluto, 85%, vamos supor que seja esse o número. Tá? Quando eu vou para o banco B e eu quero comparar esses 85% de aprovação, o banco B reporta que, nos últimos 2 anos, ele cresceu 13 pontos. E acabou. Mas 13 pontos em cima do quê? De que base? Então, isso é para vocês terem uma ideia de como é difícil ainda a gente fazer gestão, porque as próprias empresas não estão preparadas ou não seguem uma regulamentação específica. E a gente está falando de bancos grandes, com capital aberto, dos maiores do país. Então, assim, ainda tem muita coisa para acontecer dentro desse setor e, certamente, passando pela regulamentação e pela própria divulgação das empresas a partir de que a regulação seja colocada em prática. Eu estourei o tempo já ou está errado aqui? Vamos lá. É o último slide, tá? Trouxe essa reportagem da The Economist para trazer também um exemplo prático aqui, que muita gente se pergunta dentro da gestão ESG, são as 3 letrinhas, ambiental, social e de governança. A gente explode cada uma delas quando a gente faz o investimento, dá ratings internos, utiliza informações de outros gestores, mas que peso que eu devo dar? O que vale mais? Vale mais o ambiental? Vale mais a governança? Vale mais o social? O que é mais importante? É o conjunto da obra ou eu preciso splitar cada uma dessas letras, desses conceitos, dessas esferas e dar pesos diferentes? Depende. Tá? Acho que primeiro depende do tipo de investimento que a gente está fazendo. Acho que aqueles investimentos direcionados, por óbvio, se eu tenho investimento num fundo específico que investe em hidrogênio verde, que investe em água, nesse quesito, obviamente o ambiental vai ter muito mais peso para esse tipo de investimento. Mas, de maneira geral, quando a gente olha para a nossa gestão dentro de casa, a gente usa a governança como um dos critérios de mais peso. Tá? Por que isso? Por uma razão até relativamente simples. Se eu não tenho bons gestores, se eu não tenho um bom comando na empresa, se eu não tenho gestores atentos a esse tipo de assunto e que deixam o último slide do ESG para o final, é porque não faz sentido eu discutir com ele ou vai demorar muito mais para ele se dar conta de que isso tem que ser principal. Então, governança para a gente é um dos temas principais. Não está certo, não está errado, é uma maneira de ver as coisas. Justamente a The Economist critica isso, porque ela acha que o E tem um valor muito maior recentemente sobre isso, dado que a gente está quase em 2030, todas as metas de carbono zero que os países se comprometeram passam
pela gestão das empresas, se comprometerem também com isso. Então, acho que o E deveria ter um ponto muito maior dentro dos critérios ESG. E, dentro da reportagem, ele traz também um case ilustrativo ali, que é o case de Tesla. Tesla, se alguém porventura não conhece, é uma fabricante de carros elétricos nos Estados Unidos, mas cujo dono da empresa, o Elon Musk, é um cara mega controverso. Então, assim, eu invisto porque o cara faz carro elétrico, ou eu não invisto porque ele é controverso? O que vale mais? O que eu pondero mais? Então, é uma dinâmica que a gente sempre se pergunta. Acho que não tem certo, não tem errado, mas é só para contextualizar para vocês que, dentro do processo de gestão, essas perguntas são rotineiras, são recorrentes e ainda vão dar, sem dúvida, bastante discussão nesse quesito. Então, um caso aí só para trazer para vocês, eu encerro aqui. Obrigado, César. Vou passar a palavra para o Vitor, vai fazer algumas considerações aqui a respeito do assunto, e depois a gente abre para quem quiser fazer alguma pergunta aí, umas 2 perguntas aí. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Pessoal, boa tarde. Estou na tarefa árdua aqui de fechar aqui ser o último desse painel, do último painel do dia, né? Mas eu prometo ser breve, até porque o cearense está sofrendo aqui nesse frio. Está frio aqui. Está frio. Mas eu vou ser breve. Só fazer alguns comentários, acho que rápidos aqui para vocês, né? Acho que a Luzia e o César trouxeram bem aí essa visão do ESG. E a gente, enquanto RPPS, né, e me colocando aqui junto com vocês, no papel de consultor, mas considero que a gente está aqui junto, algumas práticas a gente já adota, né? Então, por mais que esse seja um tema novo, antes de iniciar, a gente, até o Serginho estava falando sobre isso, é um tema ainda novo, muitas pessoas não conhecem, a gente está se ambientando a isso agora, a gente está vendo produtos financeiros surgindo, em cima, tendo como base esses 3 pilares, né, do ESG, mas eu digo que, em alguns casos, a gente já vê isso no RPPS, né? Se a gente puxar isso para o ambiental, e aí eu vou citar alguns casos rápidos aqui, tem inúmeros outros, mas, puxando o primeiro aqui para o ambiental, acho que a gente tem um caso bem interessante, que é o caso de Jundiaí, né? O João está fazendo falta aqui hoje com a gente, mas em breve estará aí de novo, mas o caso do IPREJUM é interessante, num projeto de 0 papel, né? Então, é um RPPS hoje que tem os seus processos 100% automatizados, não utiliza papel no Instituto, então a gente já tem um pilar ambiental aí, acho que muito claro. Temos alguns RPPS, e isso a gente vê muito no Nordeste, que já adotam a energia solar, então estruturaram ali sua sede, seu prédio próprio, colocaram já, se utilizam desse tipo de energia limpa. Então, são alguns pilares, algumas ações que já são mais próximas, e a gente cita até, como já foi falado aqui, até a questão de reciclagem, de utilização de menos plástico, menos papel, são algumas ações que os RPPS têm à sua disposição. Na questão do social, né, a gente vê alguns casos, eu gosto muito de um caso, até sugiro que, acho que talvez poucos aqui conheçam, mas é do RPPS de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, né? Eles têm um projeto chamado Viver Melhor, que é muito... tem, acho que, umas 6 pessoas trabalhando nesse projeto dentro do RPPS, há alguns anos já, muito focado na parte social. E aí, obviamente, tem como principal, como público-alvo, os servidores, principalmente os aposentados, mas tem algumas ações que abrangem a sociedade toda, né? Então, tratam de inclusão, da questão de diversidade também. Então, você tem algumas ações muito interessantes, são pessoas que a gente gosta muito do projeto, tanto que alguns eventos que nós já promovemos, nós levamos eles para levar esse caso e mostrar em outros estados, inclusive, de como fazer uma atuação social do RPPS para a sociedade. A gente acaba sempre batendo muito na tecla do servidor, mas o RPPS ele exerce um impacto na sociedade, sendo servidor ou não, né? Então, esse é um pilar interessante. E a gente tem o terceiro, que é da governança. Esse eu considero, acho que, como o principal, embora, como o César fechou bem aqui no final, assim, de qual é o mais importante ou não, né? O que é melhor, o que é pior. A gente não tem o certo, a gente vai ponderar, vai utilizar os 3, mas a gente vê muito o caso do RPPS com uma parte de governança muito, muito forte. E acho que a portaria 1467 ela vem muito em cima disso, né? Inclusive, em algumas apresentações que, inclusive, eu tenho feito sobre a portaria nova, né, sobre essa portaria 1467, eu entendi tudo isso. Acho que o principal
pilar dessa portaria se chama governança. Então, o que esse compilado dessa legislação nova, né, dessa junção, essa consolidação, né, a palavra é essa consolidação de quase todas as normas ali do RPPS em uma portaria única, a gente vê tratar muito especificamente de governança. Quando a gente olha para investimentos, né, que aí trazendo aqui para o nosso tema, isso fica muito claro. Então, a gente trata ali da questão de comitê, de transparência, de prestação, de geração de informação e publicidade, dar publicidade a essas informações. Então, a questão da governança ela fica muito clara, principalmente quando a gente diz o seguinte: você precisa fazer o certo, precisa fazer isso de forma recorrente, isso precisa entrar no dia a dia da gente. Alguns relatórios novos, inclusive, foram criados ali na 1467 da parte de investimentos. Então, a gente precisa dar publicidade para isso e precisa ter isso ser ato contínuo. E aí, no final, ele ainda traz o seguinte: a gente precisa também olhar para a questão de responsabilização. Então, assim, não é simplesmente a gente estar jogando aqui jogando para a torcida, né, como a gente disse, só para dizer que está fazendo, mas, na verdade, a gente é o seguinte: se a gente não fizer, a gente vai começar a ser responsabilizado por isso. Então, o pilar de governança hoje no RPPS ele é muito forte. Então, são pontos que a gente tem aqui, já na parte ambiental, social e de governança, que estão muito vivos e sendo adotados por vocês, né? Os RPPS têm como adotar isso. Então, quando a gente começa a adotar alguns princípios de ESG dentro de casa, a gente vai agora começar, agora não, né? Assim, mas trazendo por um tema ser relativamente novo, mas começar a olhar isso para fora também. Será que se eu estou adotando essas boas práticas, essas ações aqui internamente, será que esses produtos de investimento que eu estou olhando para o mercado, será que esse pessoal lá fora também tem essa mesma preocupação que a gente tem aqui? Será que essas pessoas vão passar a ser responsabilizadas também? Qual o compromisso, de fato, que ele tem, não ser só da boca para fora, né? Então, de fato, essas práticas são adotadas, como é que eu consigo mensurar isso? E aí, só para fechar, eu deixo até, acho que uma provocação, uma pergunta aqui para os dois. Quando a gente olha o seguinte: a gente precisa olhar para essa questão ambiental, social, de governança, a gente começa a ver produtos financeiros em cima disso. A gente olha, o César citou aqui um produto do Sicredi Asset em cima desse pilar de ESG, mas como eu consigo olhar isso para resultado, né? Nós somos cobrados, enquanto RPPS, por resultado. Então, a gente disse o seguinte: o Tribunal de Contas, ou o Ministério da Previdência, não vem lá chegar e dizer: você teve um resultado abaixo da média dos RPPS, mas você está aplicando em produtos ESG, então está ok. A gente não tem isso, né? Então, a gente sabe, por isso que eu estou deixando uma provocação para vocês aqui. Então, a gente olha o seguinte: eu preciso de resultado. E aí, alguns estudos até já mostram isso, que no longo prazo, de fato, esses produtos mais que prezam muito pela sustentabilidade, inclusive as empresas acabam tendo desempenhos melhores, mas a gente, embora trate de longo prazo, estou aumentando a provocação, viu? Enquanto mesmo a gente olhando para longo prazo, nós estamos tratando de recursos previdenciários, a nossa prestação de contas ela é de curto prazo, né? Então, assim, a gente ter uma meta atuarial anual, a gente precisa entregar resultado, eventualmente a gente se depara com um mês de rentabilidade ruim, a gente sofre aqui uma pressão de um conselho, por exemplo, de uma Câmara de Vereadores. Então, a gente tem um olhar de longo prazo, mas a gente precisa prestar conta no curto prazo. Então, como a gente fazer esse balanceamento de forma que eu olho para esses pilares ambiental, social e de governança, mas, do outro lado, eu preciso, de fato, entregar resultado, né? Então, como é que a gente faz aí uma pergunta fácil para vocês, como é que a gente faz esse balanceamento de forma que fique bom para todo mundo, né? Então, pessoal, acho que é isso. Obrigado. Tá. Alguém tem alguma pergunta? O tempo já está meio estourado. Eu queria colocar uma coisa que é o seguinte, fazer pergunta para todo mundo. Eu não invisto mais em fundo com meus investimentos que tem ação da Vale, né? A Vale mata gente, a Vale não cuida do meio ambiente, destrói cidades, destrói vidas. Como é que a Vale é vista pelo Sicredi e pelo Santander, e também, talvez, pelo mercado, né, dentro desse critério?
Para o Vitor, eu queria te dar um conselho, né? Faça um casaco da Lema, né? Porque ele só faz camiseta, né? E anda o Brasil todo. Vai para o Paraná, vem para cá, e óbvio, o cearense vai passar frio aqui. Eu vou fazer da minha empresa, vou fazer uma camiseta para ir lá no Ceará também. Brincadeira, Vitor. O conselho que eu peço para você, se você não acha, né, eu acho que sim, queria ouvir a sua opinião também como consultor, se na política de investimentos dos RPPs que vão fazer agora, se alguma pincelada de ESG já deveria constar como uma política de investimentos, inicialmente, esse assunto ser tratado. Bom, só tem pergunta fácil. Sem dúvida, essa é a pergunta mais importante, a mais difícil de ser respondida. E eu vou tentar juntar tudo numa resposta só para que talvez faça sentido. Tá? A Vale está excluída do nosso universo investível pelas razões que tu já comentaste, assim como outras empresas por razões diferentes de governança, como Carrefour e Embraer. Então, dependendo, no nosso caso, ela está excluída por este critério também, então está fora. Tá? Mas são critérios bem objetivos e, obviamente, relacionados à má conduta, ao mau controle, à má gestão dos riscos. E justamente essa é a resposta para a pergunta que tu fizeste. A empresa precisa fazer a devida gestão dos riscos da sua operação. Então, é difícil, de repente, no mês, o mercado vai contra, mas, em determinado momento, a ausência de gestão desses riscos torna a empresa simplesmente fora do raio de cobertura de qualquer investimento ESG. Por quê? Porque acontece um desastre natural, acontece uma falha gravíssima de um risco que ela não vem monitorando. Então, o investimento ESG, ele olha para todas essas... A empresa eu não preciso reensinar a empresa a fazer o que ela já faz. Não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando com que ela olhe para riscos não monitorados até então, para esferas não monitoradas até então, para evitar que, de um dia para o outro, aconteça um Brumadinho, aconteça o que aconteceu com o Carrefour lá em Porto Alegre, que a gente ficou sabendo. Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que a gente precisa atentar para que riscos, de uma hora para outra, ponham o próprio business, o próprio case, em uma completa... ponham a perder praticamente o business. A Vale segue sem operar com o Samarco ainda. Então, assim, tá sem receita, tem uma dívida de 50 bi para pagar. Então, assim, por enquanto, o business ainda não tem solução neste ponto. Então, se eu não monitoro isso da forma correta, eu posso não ter um mês bom de rentabilidade, mas no mês seguinte eu perdi todo o business. Sabe? Então, é um risco não monitorado que eu acho que é importante da gente colocar como sendo observado dentro das esferas ESG. Bom, vou tentar ser breve aqui. As duas perguntas são bem complexas. Eu acho que não tem pergunta fácil mesmo. Em relação à Vale, dos nossos fundos ESG, ela está excluída pelas razões que você comentou. Mas, como a gente é uma gestora grande, a gente tem outros fundos que têm Vale, posição em Vale, até porque ela tem um peso muito grande, né, na Bolsa. Então, a gente sempre fica com esse grande dilema. E aí, um processo que é muito importante que eu comentei é do engajamento. Então, a gente acompanha muito de perto as ações da Vale em relação ao seu posicionamento nos 2 acidentes. Então, posso te dizer que, no primeiro acidente, a resposta dela foi bem ruim, ela demorou para dar uma resposta. Em Brumadinho, ela já foi um pouco mais ágil, e a gente acompanhou muito isso de perto, assim como a gente faz com qualquer outra empresa que esteja envolvida em temas controversos. Tá? Então, assim, para esses fundos a gente não tem, mas a gente entende que é uma empresa que tem um peso bastante relevante e a gente não pode simplesmente ignorar. Mas essa é a grande crítica que todo mundo faz nos fundos que têm uma abordagem, né, de investimento sustentável e que acabam tendo Vale e Petrobras no portfólio, por exemplo. Em relação à sua pergunta, eu acho que a gente tem um fundo ético que existe já há mais de 20 anos, a gente está fazendo 21 anos hoje, e a gente sempre observou esse desafio e a gente sempre teve essa grande preocupação. Porque, no final do dia, né, os nossos produtos têm que dar retorno para os nossos clientes.
né? Por mais que a gente entenda que a tese de sustentabilidade ela é muito importante, né? E que ela tende a ganhar um peso muito maior aí nos próximos anos, mas simplesmente dizer que eu faço um filtro ESG vai garantir o retorno dos meus fundos, isso não é verdade. A gente tem que incorporar esses aspectos, mas também considerando os aspectos macro e micro. Tanto é que a estratégia do Ethical ela tem muito a conjunção dessas três análises. Então, uma análise do nosso time macro de economia, a análise mais fundamentalista dos nossos analistas e mais os filtros ESG. Isso garante o retorno sempre? Não, não garante. Tá? Então, assim, é para isso que a gente trabalha muito fortemente no desenvolvimento das nossas metodologias, na análise das empresas e cobrar as empresas uma postura mais adequada. Né? Como eu falei, né? Se as empresas melhoram o seu desempenho em relação à sustentabilidade, consequentemente, meu fundo também vai. Né? Então, assim, a gente entende que o caminho é esse, a direção é essa, mas os desafios no dia a dia são enormes, porque a gente também é cobrado pelo retorno no final do dia e o retorno de curto prazo também é muito importante. Bom, pessoal. Só para, também acho que no ponto que o Ronaldo levantou, sobre a questão da política de investimentos. Né? Acho que hoje a gente já tem, acabei até não comentando, mas nós temos hoje já o próprio Progestão, né? Eu acho que é que aí puxa muito pela questão da governança, então a gente já meio que na política de investimentos, principalmente para quem já tem ou está se planejando ter, acho que é importante ter na política de investimentos, mas acho até que a tua pergunta foi mais direcionada à questão dos investimentos mesmo. Né? Aí eu confesso que não me sinto confortável de dizer que a gente tem que olhar para isso, até pela carência de produtos. Né? A gente comentou aqui sobre muitas gestoras, inclusive, que no final colocam ali um slide falando sobre ESG e, na prática, não exercem. Então, acho que talvez a gente limitar ou direcionar, mesmo que uma parte do patrimônio para fundos ESG, eu acho que a gente vai acabar se limitando, ou talvez tendo que alocar recursos em fundo que tem um ESG fajuta ali, né, que está dizendo que tem, mas na prática não tem. Então, assim, como sugestão mesmo, acho que, pelo menos por enquanto, e aí, obviamente, estamos falando de 2023, acho que esse é um tema que não deve ter na política ainda, para não limitar mesmo, né, pensando em não limitar. Tomara que mais na frente a gente tenha essa possibilidade, mas acredito que, pelo menos a princípio, não seja uma estratégia interessante, não. Bom, gente, vamos terminar, porque já extrapolou o tempo. Eu queria agradecer a vocês aí, a Luzia, o César, o Vitor, e em nome da APPREM, queria entregar um mimo para vocês, tá? Obrigado, Luzia, aí pela disponibilidade de vocês estarem aí abrindo a cabeça um pouco aqui. Obrigado, gente. Até amanhã, às 9 horas.